Olá, doutor Giovanni Rossetti. Uma satisfação enorme tê-lo novamente conosco. E hoje o doutor Giovanni, nesse webinar, vai nos colocar as posições de locação de imóveis e uma nova realidade. Estamos agora em 2021, com a flexibilização, né, doutor Giovanni? Então, muitas coisas estão se alterando, a verdade é essa. O próprio mercado, né, que era de 2020 para 2021, hoje tem um novo perfil. Então, o doutor Giovanni, com vasta experiência que ele tem, ele vai nos posicionar aqui dentro do ponto de vista e até a prática, o que ele está já executando no escritório dele. Falar só um pouquinho do currículo do Dr. Giovanni. Dr. Giovanni Rossetti, advogado, membro do CDI da OAB do Espírito Santo, membro da ABAME e do IBRADIM, dentro de tantas outras qualificações. Isso é só um pouquinho para conhecer o Dr. Giovanni Rossetti. Então, colega, amigo, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade do seu tempo, que eu sei que você está deixando de trabalhar para nos honrar com os seus conhecimentos nesse webinar gratuito que estará sendo gravado e disponibilizado depois no canal do YouTube. Doutor Giovanni, então, para repetir, esse nosso webinar, locação de imóveis e uma nova realidade. Começar com uma pergunta, doutor. O que é vantajoso para a pessoa hoje, né, nesse novo tempo que estamos passando? Ter um imóvel próprio ou uma locação? Diz para a gente, por favor, aí, para a gente entender um pouquinho mais como é que está o mercado. Ô, Vânia, antes de responder essa pergunta, eu quero, de antemão, agradecer pelo convite. Para mim é um prazer muito grande participar desse webinar. Eu sei que é o primeiro que você está fazendo no ano de 2021. Para mim eu fico até sensibilizado de estar participando desse evento, né? Para mim é uma honra. E um tema que eu gosto de falar, um tema que eu sempre militei, que é exatamente a locação de imóveis, né? Então, para responder essa sua pergunta, a gente tem que fixar alguns parâmetros, né? Todos nós sabemos que o ano passado foi um ano muito difícil, foi um ano atípico. Nós não tínhamos passado por um evento desse e realmente pegou todos nós de surpresa. E muitos perderam o emprego, muitos permaneceram como estavam, muitos se deslocaram, alguns não tiveram condição de arcar com as suas despesas. E eu digo uma coisa, foi realmente uma revolução social, né? Todos nós fomos pegos de surpresa. Ninguém imaginava passar por essa crise que nós aliás, continuamos passando, né? O vírus não foi embora, o vírus está aí, mas nós temos que viver, nós temos que tocar as nossas vidas e estamos aí nos adaptando como podemos, né? Adotando medidas de restrição, evitando várias situações que antes nós não evitávamos, agora nós estamos evitando. Então, na questão da locação, isso reflete muito bem. Pelo seguinte, o cenário da locação, antes, as pessoas tinham um imóvel como locação apenas para mais uma fonte de renda, né? Apenas mais uma fonte. Então, eles investiam ali na locação, tinham mais uma fonte de renda. Mas de uns tempos para cá, a locação, o aluguel, ele serve exatamente de fonte de renda. Muitas vezes, as pessoas têm como aluguel exatamente como complemento de renda, né? Não é apenas um acréscimo,
uma situação que ele pode usufruir como se fosse uma poupança. Não. A pessoa tem alocação, tem aquele aluguel para complementar, para fazer face às suas despesas. E aí pegou todo mundo de surpresa, porque eu tive notícias aqui de pessoas simplesmente que não tinham mais condição de pagar aluguel, porque simplesmente perdeu o emprego. Né? E aí, como é que a pessoa faz? A pessoa perde o emprego, como é que a pessoa faz para pagar o aluguel? E não tem só o aluguel, tem uma taxa condominial, tem IPTU, tem luz, tem as despesas pessoais dele. E aí ficou realmente uma situação muito difícil. E quando a pessoa cai em inadimplência, evidentemente que o locador, ele, de antemão, ele fica, vamos dizer assim, zangado com o locatário que deixou de pagar o aluguel. Mas, como é uma pandemia e atinge a todos, provavelmente também atingiu a vida do locador. Né? Então, essa mudança de mentalidade não é simplesmente um caso isolado, a pessoa perdeu o emprego. Não. Todos nós tivemos vamos dizer assim, um baque na relação. Então, por óbvio, todos nós temos que realmente nos ajudar, né? Um ajudar o outro, para ver como a gente consegue sair dessa crise. E aí é que a gente entra com o novo cenário de locação. Aí você esquece aquele cenário antes da pandemia, né? Antes de março de 2020, né? E agora o novo cenário de março de 2020 em diante, como as coisas vão se resolver, como vão se acomodar essa relação entre locador e locatário. Né? Então, a princípio, seria essa minha indagação assim, de como as coisas vão se acontecer. Eu tenho percebido aqui que a relação entre locador e locatário, ela, apesar de ser muito tumultuosa, mas a impressão que dá é que tanto uma parte como outra percebe que eles têm que entrar num acordo, num entendimento para manter esse relacionamento comercial entre os dois. Perfeito, doutor Giovano. Obrigada aí pelos seus esclarecimentos.